Suspeitos de participar da execução dos médicos vinham sendo monitorados pela força-tarefa da Polícia Civil havia meses. A Delegacia de Homicídios tinha informações e tentava localizar isso antes da execução. Um Fiat Pulse branco que foi usado no ataque. Segundo a investigação, um modelo da mesma cor já havia sido utilizado em outros assassinatos na região. Pessoal, então, Carol, é exatamente isso, quer dizer, está ocorrendo, as chacinas estão ocorrendo reiteradamente e as organizações criminosas com as quais governos de todo o país fazem acordo, não estou dizendo que senta para negociar, mas existe um pacto de tolerância mútua. Eu não entro na sua região, você não vem assaltar aqui embaixo, perturbando a paz social. Esse tipo de acordo tem dia e hora para acabar. Não existe acordo bom com gente ruim, né? Então, e eu entendo também a complexidade e a dificuldade de combater isso, senão se fosse fácil já teriam feito. Eu quero basear o meu discurso aqui, indo em encontro com o que o Mano está falando, que é uma reforma que a gente tem que fazer em todo o sistema penal, inclusive, porque hoje os criminosos que têm um pouco mais de intelecto e conhecimento das leis, eles fazem o cálculo de qual crime é melhor cometer em qual momento. Às vezes a polícia está fechando o cerco em determinado crime, ele vai para outro. Qual crime que dá mais tempo na cadeia? Qual crime que é mais fácil você sair da prisão? Então, eles fazem esse cálculo, por incrível que pareça, eles fazem. Isso está errado, porque a nossa lei tem que ser rígida e o criminoso tem que ficar preso e a prisão não tem que ser faculdade do crime. Então, vocês veem que todo o ciclo está ruim, está errado e teria que ser reformado. Bom, e um levantamento do Instituto Fogo Cruzado mostra que a zona oeste do Rio de Janeiro, onde atua a milícia integrada pelo criminoso que foi confundido com o médico, região, inclusive, onde ocorreu o assassinato dos 3 médicos, responde, Ricardo Rous, por 1/3 das chacinas registradas ao longo do ano. A região já registrou, veja só, nós não estamos em guerra, hein? Parece que é guerra civil. Já registrou 12 chacinas em 2023 e um total de 43 mortos. A morte dos médicos é a primeira ocorrência do tipo registrada na Barra da Tijuca. A conta chega uma hora, Ricardo. Chega, Capês. Infelizmente está chegando para o cidadão, está chegando para esses 3 médicos que estavam indo para um congresso, estavam se divertindo num momento de lazer e acabaram perdendo a vida. Isso é muito, muito, muito triste. E eu queria aqui chamar a atenção para uma coisa que eu acho que, contando com o que o Mano falou, da questão da legislação, da questão da justiça, há também uma demonização das polícias. Há um discurso muito, muito ligado à esquerda aí nesse caso, de demonizar a polícia, de que a polícia mata demais e tal, não tem a valorização. Eu acho que esse discurso também é muito ruim para tudo isso que está acontecendo agora. Porque o policial muitas vezes ganha pouco, arrisca a sua vida para defender a sociedade, é óbvio, onde tem erros tem que ser punido e para isso que existe a corregedoria da polícia, para ir lá e analisar e punir quem comete erros. Mas esse discurso, ficar se levantando essa bandeira, como aconteceu aqui em São Paulo, muitas vezes quando aconteceu o caso do Guarujá, caramba, a gente viu passeatas e passeatas e passeatas. Ninguém aqui está pregando nada que a polícia tem que sair matando bandido, não. Não é necessariamente isso, não. Porém, também demonizar a polícia enfraquece, de certa maneira, o poder da corporação. E parece que esse momento que nós estamos vivendo, Capês, a bandidagem se sente à vontade para sair na rua. Você vê ali como as imagens foram claras, eles desceram de um carro sem máscara, sem nada. Parecia que estavam passeando na orla da Barra da Tijuca. Isso é uma região nobre. Fica aí a algumas quadras, uma dezena de quadras da entrada do condomínio onde morava o ex-presidente Jair Bolsonaro. Quem conhece a Barra da Tijuca sabe aí onde é essa região. Enfim, eles desceram sem máscara, tranquilamente, como se estivessem dando um passeio, foram lá e executaram 3 cidadãos. Que estado é esse que nós estamos vivendo? Meu querido Renato Batista, olha só. Uma das características do crime organizado é a simbiose com o poder público. Trocando em miúdos, o poder de corromper. O policial ganha pouco. Ele mora exatamente na área dominada pela organização criminosa. Sua família é ameaçada. Então, ou ele morre, ou ele se rende não digo nem às tentações, à coação, à extorsão. E isso não torna muito difícil o combate? Antes de você responder, parece que está entrando agora ao vivo
Rodrigo Viga está entrando ao vivo do Rio de Janeiro. O factual, a informação tem sempre prioridade aqui no Linha de Frente. Rodrigo Viga, boa tarde. Como é que estão as questões? Você tem novidades pra gente? Tudo bem, Capês? Boa tarde para você, para o nosso ouvinte, espectador, internauta da Jovem Pan. A gente está aqui direto do Palácio Guanabara, que é a sede do governo do estado do Rio de Janeiro. Agora há pouco houve uma entrevista coletiva de toda a cúpula de segurança envolvida na investigação desse caso que chocou o Rio de Janeiro, o país, e, por que não dizer, teve uma repercussão internacional. Vamos, como se diz popularmente, por partes. Primeiro ponto, está totalmente descartada, segundo as autoridades, a possibilidade de uma ligação política com esse crime. Tanto que o governo do estado do Rio de Janeiro está, no bom sentido, dispensando a ajuda da Polícia de São Paulo para avançar nessas investigações. A Polícia Federal continua dando suporte, inclusive prometeu ampliar esse apoio, não só por conta desse caso, mas diante da necessidade, segundo disseram aqui as autoridades, de se combater de forma unida, de mãos dadas, o avanço da violência, da criminalidade de uma maneira geral em todo o país. A Polícia do Rio de Janeiro continua batendo naquela tecla de um crime por engano, trabalha com essa linha de investigação, porém não dá como encerrada essa investigação, até porque de ontem para hoje, viu, Capês? 4 corpos foram encontrados na zona oeste do Rio de Janeiro de pessoas que supostamente teriam participado dessa execução que as imagens estão mostrando aí no quiosque na Barra da Tijuca, na zona oeste da capital. 2 já foram identificados, uma terceira pessoa, me chegou a informação agora, também já foi identificada, que teria participado da execução e foi encontrada morta entre a noite de ontem e a madrugada de hoje. Falta a identificação desse 4º corpo encontrado na zona oeste do Rio de Janeiro. Agora, as autoridades do Rio de Janeiro estão à procura daqueles que se organizaram, fizeram uma espécie de tribunal do crime e decidiram que os executores dos médicos tinham de ser assassinados, tinham de ser executados. E aí vem uma informação relativamente nova, dando conta de que a ordem para a execução dos executores teria partido de dentro de um presídio, dentro do complexo de Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro, mais precisamente do presídio Bangu 3. As informações extraoficiais dão conta de que os bandidos teriam feito até uma teleconferência para decidir qual deveria ser o destino desses executores, que as imagens mostram, literalmente mataram esses médicos que estavam numa confraternização, se reunindo entre quarta e quinta-feira na Barra da Tijuca, na zona oeste da capital. O governo do Rio de Janeiro disse que já recolheu nesse presídio aparelhos celulares para tentar checar essa informação, para saber se ela é verídica ou não, se bandidos ligados a maior facção criminosa do Rio de Janeiro teriam feito uma espécie de teleconferência para decidir, uma espécie de tribunal do tráfico, o que fazer com aqueles que mataram os médicos e jogaram luz, chamaram toda a atenção das forças de segurança do Rio e do país contra essa facção criminosa, Capês. Rodrigo, a gente sabe que você tem muita experiência, muito conhecimento aí da região do Rio de Janeiro, você é jornalista há muito tempo e cobre essa região. A gente sabe que é prematuro ainda para fazer uma afirmação, mas você tem alguma informação ou linha de investigação que aponte os executores foram executados pela organização criminosa daquele que foi confundido com um dos médicos ou da organização criminosa a qual eles pertencem e não ficou satisfeita porque atraiu indevida atenção para ela. E já linkando também se há informação sobre quem avisou que estava ali no quiosque e teria avisado os executores para que fizessem a chacina. A opção é a número 2, viu, Capês, dessas hipóteses que você levantou, tá? É importante recapitular rapidamente o que aconteceu para aqueles que estão agora com a gente aqui nas nossas diversas plataformas. Existe uma linha de investigação que é a mais forte de momento, defendida por todos aqueles que estavam aqui do lado da bandeira do estado do Rio de Janeiro, da bandeira do Brasil, um púlpito que foi colocado aqui no Salão Nobre do Palácio Guanabara, que a linha de investigação é aquela que vem sendo falada, inclusive, aqui na Jovem Pan desde ontem. Um miliciano, Tailon Barbosa, que seria frequentador desse quiosque onde aconteceu toda essa chacina, toda essa tragédia, teria sido confundido com um dos médicos, o Perseu
Almeida. Em tese, fisicamente os dois são parecidos. Resta saber agora, como você bem frisou, viu, Capês, quem teria se confundido, de onde teria vindo essa informação. Nós temos aí na tela as imagens. Com a camisa do Bahia, é o médico que estava na confraternização com outros colegas ortopedistas. Do lado esquerdo da tela, do seu televisor, do seu aplicativo, aquele que é o miliciano Tailon Barbosa, que foi preso em 2020, solto recentemente, estaria na condicional e teria o médico sido confundido com o criminoso, ou o criminoso confundido com o médico. Agora, o fato é que, daquelas opções levantadas agora há pouco, que está sendo trabalhada pela Polícia do Rio de Janeiro, é que houve uma decisão do tráfico de drogas de tirar a vida daqueles que mataram os médicos. Por quê? Porque o caso teve muita repercussão, isso atrapalha atividades, atrapalha negócios, atrai a presença das forças de segurança do Rio de Janeiro, das forças de segurança, inclusive em nível nacional. Portanto, houve, supostamente, essas informações são de última hora, uma videoconferência entre a cúpula do tráfico de drogas, que está detida no presídio de Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro, e decidiu, olha, diante, vamos botar entre aspas aqui, do erro que eles cometeram, do deslize que eles cometeram em confundir médicos com um miliciano ou vice-versa, a decisão tomada é por tirar a vida daqueles que executaram os médicos aqui em Uquiosque, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. As investigações continuam até por conta disso, porque é o crime do crime. Morreram 3 médicos de quarta para quinta-feira, mortos por criminosos, e esses criminosos que os mataram foram executados pela facção criminosa a qual eles pertenciam, Capês. Rodrigo Viga, nós estamos aqui, você tem excelentes fontes aí, contatos no Rio de Janeiro. A qualquer momento você pode voltar trazendo mais informações.